Agora, nós vamos para o segundo momento, para um debate, um papo aqui sobre literatura, humor, cinema, com um psicólogo. O rapaz, não só psicólogo, é ator nas horas vagas e também toca seu coração com poesia. O nome dele é Matheus. Eu vou falar o sobrenome na passagem do programa. Espera aí, não sai daí não. Voltamos para falar de novidade. Vai ter Feira do Livro. Eu estou com esse escritor aqui, parceiro nosso, Matheus Arcaro. Tem Umbigo de Adão e é homenageado à Feira do Livro. Que maravilha, Matheus. Muito bom estar aqui de novo. Satisfação. Né? E pela enésima vez, Matheus Arcaro, ele só erra meu nome. Mas é muito bom bater papo com você. Você é um cara simpático, inteligente. Vamos embora. Obrigado. Ó, vamos falar dessa... Te pegou de surpresa ser homenageado à Feira do Livro? Foi muito legal. Inclusive, eu recebi um e-mail em janeiro, final de janeiro, né, Matheus? Você aceita o convite de ser o autor ribeirão pretano homenageado? Eu falei, que legal. Claro, né? E aí nós estamos nessa negociação. Eu vou ter 4 participações na feira, com palestra, com workshop, com oficina de escrita e lançando o 8º livro. Vai ser lançado na Feira do Livro. Que é o Umbigo de Adão. Umbigo de Adão. Joga o Umbigo de Adão aí, para o pessoal que está em casa visualizar essa capa muito interessante lá. Ilustrações do Ubirajara Júnior, grande artista de Ribeirão. Que legal. Joga na tela aí, Rogério, para nós aí. Umbigo de Adão, olha só. E eu sempre, quando eu fui... O nome é interessante, né? Porque quando eu fui visitar a Capela Sistina, uma coisa que me chamou a atenção, além da obra magnífica do Michelangelo, né? É que ele fez o Adão com umbigo, né? E aí eu fiquei pensando, mas por que Adão tem umbigo, né? Ele não foi gerado por uma mulher, né? Ele não... E aquilo ficou na minha cabeça. Olha lá, né? a obra lá. Olha lá, o Umbigo de Adão. E aí eu pensei, né? Biologicamente não faz sentido, mas artisticamente faz. Não é? Então, o Michelangelo quis retratar o Adão com o umbigo e eu quis fazer o Umbigo de Adão por meio de livro. Reflexões filosóficas sobre educação, política, literatura, arte, religião e por aí vai. Que maravilha. Você vai lançar ainda, né? O lançamento oficial vai ser em São Paulo, né, na Feira do Livro do Pacaembu, dia 21 de junho, sábado. E o lançamento aqui em Ribeirão Preto, oficialmente, é na Feira do Livro de Ribeirão Preto. Então, para vender, tem que aguardar. Para quem quiser comprar, né? Tem que aguardar. Matheus, parabéns, cara. Você é tão jovem, né? E já com a 8ª obra sua. 8º livro. Eu lembro, cara, 2014, quando eu lancei meu primeiro livro de contos, né? Começando ainda, e não imaginava que ia ter uma carreira assim literária com 8 livros em 11 anos, né? De escritor. Com quantos anos você começou a primeira? A primeira publicação eu tinha 30 anos, agora eu tô com 41. Então, e se for ver, você não começou tão jovem, né? Não, é que assim, né? O primeiro livro sempre demora mais, né? Claro. Porque... Se a gente for pensar, são obras assim de 4, 5, 6 anos, né? E aí eu consegui publicar aos 30. Depois que tem a primeira publicação, eu acho que a coisa fica mais fácil, né? O difícil é entrar no mercado editorial com uma editora séria, né? Mas fala pra gente, quando você vai escrever um livro, você já tem ideia formada e você começa a escrever, você tem uma rotina, eu escrevo 30 minutos por dia ou não, a hora que a inspiração vem. Como que funciona? Como que é a sua lógica? Eu ensino para ter disciplina para os meus alunos de escrita literária, né, que eu tenho alguns cursos online de escrita literária, mas eu mesmo, infelizmente, não tenho muita disciplina, né? Nesse exato momento, eu estou escrevendo o 9º livro, que é um romance, em que o Nietzsche é protagonista, né? O Nietzsche, que, para quem não sabe, né, o grande filósofo, ele ficou em estado vegetativo nos últimos 10 anos da vida dele, né? De 1889 até 1900. E aí eu pego esse primeiro ano de loucura dele, entre aspas, e coloco ele escrevendo cartas, ora para o deus Apolo, ora para o deus Dionísio, contando como foi a vida dele. Que legal, cara. Tudo inventado, né? Tudo ficcional. Não, mas é uma forma também das pessoas terem acesso a esses, né, autores clássicos. Sim, eu acho que é uma maneira interessante. É uma maneira interessante, né? De ficcionalizar a vida do Nietzsche. Sim. Mas óbvio que tem traços de realidade. Por exemplo, a briga dele com a irmã, a paixão platônica que ele tinha pelo Wagner, pelo Richard Wagner, com a Lô Salomé, que foi uma psicanalista também. Então, tudo isso está envolto no livro. Qual que é o seu escritor favorito? Se tiver um, né? Eu tenho, mais de um, mas assim, a pessoa que influenciou minha escrita e que eu vejo... Quando eu li, assim, profundamente Clarice Lispector, eu falei, eu quero fazer isso. Então, a Clarice é a minha grande motivação literária. Claro que também tem o Machado de Assis, o Guimarães Rosa, o Graciliano Ramos, mas a Clarice é a minha paixão literária.
E brasileiro. E fora do Brasil? Fora do Brasil eu tenho alguns também, né? O Camus, que eu gosto bastante, o Kafka, com a Metamorfose, o Castelo, o Processo, o Beckett tem uma obra interessante, e a Virginia Woolf, que eu tenho lido bastante ultimamente. Que maravilha. E além da obra literária, eu te acompanho e parabenizar pela criatividade, pelas aquelas pérolas que você está lançando na internet. Temos uma aqui, vamos colocar, Rogério, uma das pérolas que ele lança aqui, que é o do Patriota, né? Bate bola com o Patriota. Olha que interessante que o Matheus, pegando temas, né, do dia a dia, do cotidiano, com irreverência, fazendo a gente refletir também. Olha que legal, vamos assistir, assiste comigo aí pra você ver que legal. Por que você gosta tanto de bilionário? É admiração. O Elon Musk, por exemplo, eu admiro muito. E por quê? Tem como não admirar o cara que ficou bilionário com o próprio esforço? Eu não sei se você sabe, mas o pai do Musk era dono de uma mina de esmeraldas na Zâmbia. Era tudo feito de modo ilegal. Inclusive tinha trabalho escravo lá. E isso é fake news. O pai dele reconheceu isso publicamente. O que importa é que o Musk é empreendedor, ele sabe fazer dinheiro. E você, já tá ficando milionário se inspirando nele? Ainda não, mas estou me esforçando para isso. Comprei um curso do Pablo Marçal e um livro do Thiago Nigro, sabe? O tal Primo Rico. Foi ele que disse que não existe pobreza que resista a 14 horas de trabalho, né? e não é verdade? O filho que ele vai ter, ele disse que vai se aposentar antes dos 18 anos. O Elon Musk e o Pablo Marçal têm as mesmas 24 horas que eu e você. Se eles conseguem, por que eu não consigo? Cara, tem 3 caminhos pra ser milionário. Nascer herdeiro, ganhar na Mega Sena ou ser um canalha enganando as pessoas. Os bilionários geram muito emprego. Tem um 4º caminho, esfolar o trabalhador. Papo de loser, de fracassado. A gente precisa pensar como rico, precisa mudar o mindset. Eu te desejo boa sorte, de verdade. Mas eu não posso esperar você ficar milionário pra você pagar o que você me deve. Faz o Pix lá até amanhã, por favor. Aceita meu copo Stanley? Ele é seu, né? Sim. E você grava sozinho? Gravo sozinho. Gravo primeiro um personagem, depois outro. E a gente precisa, assim... Eu sempre falo isso pros meus alunos, né, Sardinha? A tecnologia tá dada, não é? As redes sociais, o TikTok, a linguagem TikTok, a linguagem Instagram, e agora ainda mais com a inteligência artificial, né, que vem com tudo. Então, a gente tem algumas saídas, né? Ou se lamentar, sim, ou utilizá-la a nosso favor. Então, eu faço vídeos irônicos, reflexivos, de humor, mas que fazem a gente refletir, né? Claro. Nesse, por exemplo, eu estou brincando com a questão da meritocracia, né? Sim. É possível ser um bilionário sem nascer herdeiro, sem ganhar na Mega Sena ou sem esfolar o trabalhador? É muito difícil, muito né? Difícil. Já disse um filósofo, né? Aí não vou falar o nome, mas você sabe que toda riqueza ela é construída com muito assassinato, com muita falcatrua. Tem um filósofo aí que fala. Tem, né? O cosplay do Papai Noel, né? É isso, o cosplay. O cosplay do Papai Noel. É isso. Não, né? Falando em cosplay, tem outro também que eu achei muito legal. É o segundo, viu, Rogério? Que é o do professor lá. Do professor Ney, né? É isso. O professor Ney que vai se aposentar na escola que projetou ele, né? Isso. Vamos colocar o do professor. Que ele vai se aposentar na escola que ele se formou. Vamos ver? Isso, é esse aí. Como seria se o professor fosse terminar a carreira na escola que o projetou quando era jovem? Pessoal, hoje não tem conteúdo não, vai ter filme. Qual que vocês querem? Importante notar que várias vezes as lesões são acometidas por falta de... Professor Ney, o que é pra eu fazer? Você é alfabetizado, não é? Tá aí na apostila, é só ler. Quê? Manhã cedo você não tem que dar aula, não? Relaxa, o pai aqui dá um jeito. Nossa, professor Ney, terceiro atestado esse mês? Pô, maravilha, maravilha. Maravilha, adorei, né? É claro que é uma ficção, isso não acontece. Claro que não existe o professor Ney, né? Não, claro que não. É uma obra totalmente fictícia, que nem o Duende, o Gnomo, enfim. É isso. Mas, de onde você tirou? Pô, tem que perguntar. De onde você tirou? Foi uma experiência sua na escola? Foi da vida, né? Eu acompanho muito futebol, né? Então eu tentei juntar futebol e educação e saiu isso aí, né? Saiu, que maravilha. Muitos atestados no mês, machuca e não vai, Machuca e não vai. Isso acontece bastante, né? Acontece. E tem também uma situação, não estou expondo, mas eu já vi já.
do atestado pegar no começo do ano, aí o atestado acaba no final. É um atestado maiorzinho. Aí chega em dezembro, o atestado acaba. Mas é isso que a gente tem que fazer, a escala 1, 364, não é? Isso, mas é nessa linha. É nessa linha. Esse debate vamos fazer aqui Só também. que o difícil é ganhar milhões, né? O difícil é ganhar milhões, exatamente. Isso é difícil. Exatamente, esse é o desafio. Vai ter mais o professor Ney? Adorei o professor Ney. Não sei, eu tô sempre pensando Porque em vídeos... tem bastante conteúdo. Ah, hein, tem, eu tenho umas tem. ideias boas pra a você, gente se pode, a gente permitir. pode trocar ideia Vamos sobre trocar isso. uma ideia, rapaz. Eu adorei o professor Ney. Porque assim, né, cara, como eu disse, a gente consegue usar a internet de modo inteligente, né? Esses videozinhos aí de 1 minuto e meio têm dado muitas visualizações. E aí, entremeando essas coisas, eu vou falar de política, eu vou falar de literatura, eu vou falar de maneira séria. Não que o humor não seja um instrumento importante, não é? Mas ele também é uma das possibilidades da gente se comunicar na internet. Não, e é uma forma que você consegue, talvez... Se você for falar de que nem você falou do Nietzsche, né? Você vai falar de Nietzsche com quem não tem acesso à obra, o cara não vai se estressar. Mas com o humor você já consegue chegar. Isso. Né? Você já chega. A questão ali que você coloca do bilionário também, muito interessante. Então o humor, ele quebra a barreira, ele sai da bolha. Eu acho que hoje a gente tem que sair da bolha, né, Matheus? É exatamente. Esse é o objetivo. E eu acho que você está cumprindo um papel importante. Por isso fiz questão que você vinha falar dos vídeos aqui. Cara, tem um conceito do Kant, que é um filósofo do iluminismo, ele fala que é preciso usar a razão pública. O que significa isso? Falar para pessoas que não estão no mesmo nicho que você. Exato. Né? Se eu falar só para as pessoas que já tenho, que já concordam comigo, eu estou falando para convertidos. E não tem muita Sentido. abrangência, não tem Exato, sentido, né? não tem Porque todo sentido. mundo vai concordar com você. Claro. Agora, o nosso papel é justamente fazer as pessoas pensarem e refletirem, e aquelas pessoas que não estão no nosso nicho ideológico, né? Sim. E que hoje as redes sociais, elas fazem justamente o contrário. Exatamente. O algoritmo faz a gente ver só isso. aquilo que a gente curte, que a gente compartilha, que a gente gosta, que a gente mesma gosta. opinião. Isso favorece, muitas vezes, a questão das fake news, Exatamente. dos movimentos anti-vacina, né, do ódio disseminado, porque a pessoa só vê aquele lado da informação ou da desinformação e acredita piamente que aquilo é verídico. E também uma desconstrução das mídias tradicionais. Porque eu não concordo com, por exemplo, com a TH+, que passou uma reportagem contra um vereador ou um prefeitão. Eu não assisto TH+, porque é lixo. E aí você fica só, né, é uma doutrinação, é um fundamentalismo Eu acho moderno. que as redes sociais, elas são paradoxais. Porque ao mesmo tempo que elas horizontalizam o discurso, Exato. né? Porque dá voz para as pessoas, elas também dão voz aos imbecis. E muita voz, hein? Então. E tem até mais likes, com todo respeito, mas você vê cada imbecilidade na internet que o cara não explode, cara. E aí, outro dia me perguntaram, mas você acha que as redes sociais são boas ou más? Eu falei, elas não são nem boas nem más, elas são uma ferramenta. É uma ferramenta. Nós é que utilizamos ela. E pra gente utilizar ela de maneira consciente, é preciso educação crítica. Fazer o contraponto. Exatamente. Que eu acho que você tá fazendo muito bem, viu, Matheus? Obrigado. Tô te puxando muito saco hoje, mas Não, porque é verdade. precisa. Mas é verdade, cara, muito legal. Tem mais um aí, porque eu não canso de ver esses vídeos aqui. Tem o outro lá que é o fã do bilionário. Vamos ver o fã do... O fã do bilionário já passou, agora é o fã do patriota. Agora que é o patriota. O patriota era para ser o primeiro. Vamos com o patriota. O patriota é muito legal também. Estamos aqui hoje com o patriota Washington Smith da Silva. Jogo rápido, Washington. Bate bola. Um pensador. Olavo de Carvalho. Uma frase. Deus, pátria e família. Um sonho. Morar nos Estados Unidos. Um arrependimento. Ter tatuado só o rosto do mito nas minhas costas. Eu queria ter tatuado de corpo inteiro fazendo arminha com a mão, mas ficou muito caro. Um medo. Os comunistas me sequestrarem e me transformarem em gaysista. Uma obsessão. Provar que a Terra é plana. E mostrar também que o aquecimento global não existe. Global mesmo não faz nem sentido nessa frase. Que recado você deixa para nossa juventude? Não leve a sério o que os seus professores de história e filosofia te ensinam na escola. É pura doutrinação. Tudo mentira. Você defende o bem comum? Bem comum? Comum tem a ver com o comunismo, né? Você é esquerdista, eu sabia. Maravilhoso, mas maravilhoso, cara. Muito legal. Assim, é pegar o estereótipo, né, dessas coisas, desse senso comum, e transformar em humor pra ver o quão ridículo é, né? É ridículo, cara. E o personagem que você fez,
é uma ficção. Em Ribeirão isso não existe muito. Não, claro que não, né? Ribeirão isso não existe, Não, não. não. São outros lugares, em Ribeirão não. É. Mas você vê, você conhece alguém na família, aquele tiozão, ou aquela tia do Zap, que exatamente é a terra plana, é a antivacina. E aqui não é porque eles atrelam isso a ser de direita. Isso não é ser de direita. Não, existe isso é ser idiota. Não, exatamente. Sempre existiu, aliás, uma direita democrática, Sim. racional. Por exemplo, a direita pode defender o livre mercado. Ela acredita que o livre mercado... propriedade privada, A propriedade como privada. fim. Isso é um debate saudável. Claro. Nós E podemos não, defender E é bom destacar que a direita ela é liberal. Sim. Ela não é homofóbica. Isso, exatamente. E essa galera também não tem nada de liberal. Exatamente. Então, sempre existiu essa direita, digamos, racional. Sim. Agora, o que nós temos visto nos últimos anos é uma imbecilidade completa, né? É um negacionismo científico, disseminação do discurso de ódio. Isso não é ser de esquerda ou de direita. Isso é ser além da democracia. Sim. Isso é ser antidemocrático, o que deve ser combatido. Não, e ignorante até. É ignorante. E assim, é uma coisa que me deixa preocupado é que as pessoas têm... Porque quando eu era mais jovem, talvez nós temos a mesma idade, era vergonhoso a pessoa defender uma ditadura. Tinha pessoas que tinham vergonha, até se te colocar como de extrema direita, né? E hoje não, perderam a vergonha total, acha que é bonito. Porque os discursos foram nivelados, principalmente por causa das redes sociais, né, Por causa cara? das redes sociais, exato. Então, a pessoa acha, isso é liberdade de expressão. Tem um fato recente de um humorista que foi condenado à prisão, né? Exato. Eu acho que isso ilustra muito o que nós estamos falando, né? Muita gente falando que foi exagerada e não sei o quê, mas o humor não me dá direito, por exemplo, de ser racista, porque racismo no Brasil é crime, e o humor não é um escudo anti-lei. O humor ele pode ser feito com liberdade desde que esteja dentro do que é legal. Exato. E ser racista é crime, pronto. Não, e eu acho mais interessante que eu vi também umas discussões de alguns comediantes do stand-up querendo nivelar o que esse humorista faz com novela. Então, você tem a personagem da Carminha, da novela tal. Ela era uma assassina. Aí tem aquela da Renata Sorraque, então tem que prender elas também. Eles fazem uma distorção, porque aquilo é uma obra de ficção. O humorista que está ali, ele não está fazendo um personagem. É ele defendendo aquilo. Eu já ouvi isso também. Já ouvi, inclusive, mas ele está fazendo isso num teatro, as pessoas que pagaram para vê-lo estão, entre aspas, aceitando o tipo de coisa que ele fala. Mas esse vídeo que nós estamos citando, desse humorista, ele foi para as redes sociais e teve milhões de visualizações. Exato. E aí, como que fica isso? Como que regula isso? Eu creio também que não justifica, né? Porque, por exemplo, a gente vai alugar um salão e vamos nesse salão falar de uma organização que, por exemplo, acha que deve se eliminar negros e pobres, que eles são um problema da sociedade. E aí nós vamos depois falar que isso, na verdade, é uma brincadeira. É uma piada, né? É uma piada. Ali o pessoal tem lá... Não dá para usar isso como justificativa. Não dá, e nem com defeitos físicos, né? Não tem nada de mimimi. Isso é uma sociedade que é civilizada. Minimamente civilizada, exatamente. Uma sociedade minimamente civilizada não aceita esse tipo de coisa. Exato, e deturpam a liberdade de expressão. Até porque muitos se utilizam da liberdade de expressão para tentar solapar a democracia. Então, eu tenho liberdade de expressão para falar que pode acabar com o STF, acabar com a Câmara de Vereadores, com os deputados federais. Não, porque aí não tem democracia. Exatamente. Então, tem limites, né? A liberdade... O pai do liberalismo, vou falar um pouquinho de filosofia aqui, o pai do liberalismo, John Locke, se ele vivesse hoje, ele acharia um absurdo o que se chama de liberdade de expressão. Porque ele mesmo, nas obras dele, o segundo contrato civil, por exemplo, ele fala, a liberdade de um não pode interferir na liberdade do outro. Então, o ponto central é conciliar as liberdades. E não fazer o que eu quero, porque senão aí vira qualquer coisa. Vira barbárie, exatamente. Barbárie, pode tudo liberado. Mas, Matheus, eu queria agradecer mais uma vez. Você sabe que pode vir aqui no programa. E se você me permitir, você me envie os vídeos seus, que eu vou ter o maior prazer de passar aqui. Envio todos que eu já tenho lá e quando eu fizer novos a gente vai conversando. Aí eu coloco um por semana. Ah, maravilhoso. Não, e você está fazendo, como que tá isso aí? Um por semana? Eu tô tentando fazer um por semana. Cara, maravilhoso. Eu adorei, cara. Eu tô fã. Mas, tem um que eu quero que você passe aí, né? Qual que é? Tem, da verdade, eu sou conservador e o oposto, eu sou comunista. Tem lá o comunista de gabinete. Esse você não mandou pra mim? Esse não. O comunista de gabinete tem também, viu? Tem o comunista? Tem, muito, né? Fala um pouquinho dele pra nós. Ele... Que talvez não existe aqui. Não. Mas acho que alguém pode ser O comunista de gabinete é aquele que usa boné do MST que pagou R$300, que dá tweet falando mal da propriedade privada, mas tem o carro dele importado. É o gourmet. Tem muito, né? Tem, né? Tem, uma esquerda caviar, não tem? Caviar existe? Se tem, hein? Aqui em Ribeirão tem? Muito. Ixi, vai dar polêmica. Muito.
Vamos deixar para outro programa, né, debater isso. É isso. Obrigado, Matheusão. Obrigado. Satisfação, viu? Valeu, Sardinha.